Bom, boa noite, pessoal. Quero agradecer ao convite de estar participando deste evento. É uma grande oportunidade, um prazer. Então, obrigado a toda a comissão organizadora da Campus Party. Meu nome é Lucas Anjos, eu sou biólogo, professor do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, atuo no Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos. Também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação e do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia e Grãos. A minha palestra vai falar a respeito de como que a gente pode utilizar plantas para descontaminar, solos poluídos. É uma tecnologia ambientalmente amigável, pouco discutida no Brasil e que nós vamos conhecer um pouco hoje. Estou projetando aqui essa imagem do planeta Terra, o qual é composto por aproximadamente 70% de água, aproximadamente 30% de regiões continentais, das quais 13% nós temos solo arável, ou seja, o solo que nós podemos cultivar para a produção de alimentos, sejam eles de origem vegetal ou origem animal. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque sobre essa fração do solo é que nós alimentamos a população. A população mundial tem crescido de uma maneira bastante grande e a expectativa é de que a população mundial ultrapasse os 9 bilhões de pessoas até o ano de 2050. E o que isso vai trazer para nós de mudanças, em termos práticos? Nós precisaremos produzir mais alimentos, e com isso nós precisaremos ter mais indústrias para processamento desses alimentos, nós precisaremos de mais fertilizantes para atender às demandas de aumento de produção vegetal, nós também precisaremos produzir mais biocidas para controle de pragas e doenças nas culturas, e com isso, como que fica o nosso solo? Que é o ambiente que sustenta toda essa capacidade de produção de alimento para uma população cada vez mais crescente, Muitas vezes, essas atividades acabam poluindo o solo, e isso acaba sendo um problema, muitas vezes, escondido, porque pouco é falado, nós não notamos muito o que acontece no solo, por estar em uma parte subterrânea, mas, de fato, diversas atividades podem ser poluidoras. Nós temos aqui alguns exemplos de atividades antrópicas, como atividades industriais, lixões, atividades de irrigação, resíduos domésticos, deposições atmosféricas, uso excessivo de agroquímico. Todas essas atividades vão, ao longo do tempo, depositando diversos tipos de contaminantes no solo. Quais contaminantes são esses? Quando nós observamos essa figura à direita, nós vemos um solo altamente degradado, descoberto, com resíduos de plásticos, muito próximo a indústrias, aqui muito provavelmente com deposições atmosféricas de elementos tóxicos, e que não servirá para a produção de alimento. Por isso que nós precisamos nos atentar e cuidar do solo para que ele não seja poluído, ou, quando dificilmente ele não for poluído, nós tenhamos a capacidade de recuperar esses solos, ou seja, remediar. Mais aqui um pouco de algumas atividades, como o uso de agrotóxicos, emissões atmosféricas de atividades industriais diversas, principalmente processamento de mineradora, resíduos sólidos, efluentes líquidos não tratados. Tudo isso é jogado no solo, prejudicando as suas funções naturais, deixando esse sistema impróprio para a produção de alimento, para atender aquela demanda que eu mostrei há 2 slides atrás. É uma população crescente que precisa de alimento, e o solo precisa estar saudável para poder atender essa demanda. Esses poluentes, como eu disse, eles podem ser inorgânicos ou orgânicos. Eu vou chamar a atenção para esses que estão destacados dentro dos retângulos vermelhos,
tá? Em especial, né, dentro de inorgânicos, vou chamar a atenção para os contaminantes do tipo metais, né, como nós temos aqui os exemplos, cádmio, chumbo, cobre e zinco, são exemplos de metais pesados, né, ou elementos traços, que desencadeiam uma série de reações tóxicas na planta quando eles estão em concentrações extremamente altas. Quais são esses poluentes inorgânicos dos tipos dos metais? Né? Eles são poluentes mesmo ou também podem ser nutrientes? Aqui destacado em preto, né, em volta do círculo preto, temos elementos metálicos dentro dessa caixa azul que são potencialmente tóxicos. São metais pesados, que são demandados pelo metabolismo vegetal, ou seja, o vegetal ele precisa desses elementos, vou colocar como exemplo aqui o zinco, o cobre, o níquel e o ferro. Os vegetais precisam desses elementos para poder completar o seu ciclo de vida, eles desempenham funções fisiológicas e bioquímicas. Nós temos dois aqui, dentro desse mesmo grupo, o cádmio e o mercúrio, e fora desse retângulo azul nós temos o chumbo, que são elementos tóxicos, né, metais pesados, que não desempenham funções metabólicas. Ou seja, eles podem ser absorvidos, mas eles vão desempenhar toxicidade, eles vão levar o organismo à morte, porque eles não possuem funções, tá? Como, por exemplo, a gente pode observar aqui, o estado de São Paulo realiza um monitoramento de áreas contaminadas, né, com contaminantes diversos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, e todo ano a CETESB libera esses resultados. Então, aqui nós temos uma tabela representando o aumento da quantidade de áreas poluídas, né, de 2011 até 2019, e aqui na terceira coluna, o aumento da concentração de áreas contaminadas por metais de 2011 até 2019. Nós saltamos de 543 áreas contaminadas para 1.216 áreas contaminadas em 2019. Ou seja, em 8 anos, houve um aumento de 123% de áreas contaminadas por metais pesados somente no estado de São Paulo. Essa iniciativa é extremamente importante porque a CETESB, além de fazer o levantamento dessas áreas, a CETESB acompanha e desenvolve sistemas para monitoramento e recuperação dessas áreas poluídas. Esse sistema não é desenvolvido nos outros estados do Brasil, algo que precisa ser desenvolvido para monitoramento e recuperação de áreas contaminadas para poder atender diferentes demandas de produção de alimento. Dentro desses cenários de contaminações, a CETESB também classifica, né, o tipo de atividade que é desempenhada dentro de cada tipo de ambiente, como, por exemplo, uma área agrícola, uma área urbana e uma área industrial. Para cada tipo de área, a CETESB classifica uma concentração máxima permitida de cada elemento potencialmente tóxico. Por quê? A concentração de um elemento tóxico que eu permito em uma área agrícola, ela tem que ser diferente de uma área industrial. Porque uma área industrial, ela pode naturalmente, pela natureza da sua atividade, gerar um resíduo contaminante. Então, é necessário que haja legislação para permitir que o solo ao redor dessas indústrias possua uma quantidade um pouco maior desses potenciais contaminantes. Como a CETESB classifica, é bastante interessante, porque aqui dentro da regulamentação da CETESB, ela tem valores orientadores de referência de qualidade, valores de prevenção e valores de intervenção. O que isso significa? Que a CETESB, por meio de uma série de estudos e relatórios, eles determinaram as concentrações máximas de cada contaminante que é permitido
em uma área em função da sua atividade. Então, pegando como exemplo aqui o cádmio, esse primeiro amarelo, né, em uma área agrícola, não é permitido que haja mais que 3,6 miligramas de cádmio para cada quilo de solo. Já em uma área industrial, é permitido até 160 miligramas de cádmio para cada quilo de solo. Uma concentração que é inadmissível para uma área de produção de alimento, né? Isso é bastante óbvio. Por quê? Porque, como nós vamos ver, esses elementos eles entram no corpo da planta e seguem na cadeia alimentar, com potencial de contaminação de outros organismos vivos, né, que consomem esses vegetais. Para cada tipo de contaminante, há um valor de referência e um valor de intervenção, como, por exemplo, o chumbo, né, pode ter até 150 miligramas por quilo de solo em uma área agrícola, mas em uma área industrial é permitido até 4.400 miligramas de chumbo para cada quilo de solo. Isso é levado em consideração a dinâmica do contaminante no solo, nos organismos, né, sejam eles animais ou vegetais, e por isso que tem essa grande variação dos valores de intervenção da fitorremediação. Bom, e para ir para a gente, né, dentro daquelas condições que nós colocamos, os limites de contaminantes, né, dentro do solo em função da área, em função do uso da área, nós temos alguns métodos. Nós temos métodos físicos, químicos e biológicos para a recuperação dessas áreas. Por exemplo, na remediação física, o solo pode ser simplesmente removido, né, o solo contaminado é removido e retira o passivo ambiental. Mas nesse caso a gente acaba gerando problemas secundários, né, expondo os horizontes, né, subterrâneos do solo, que vai trazer outros problemas futuramente. Também pode promover o aquecimento do solo, né, para promover a volatilização de alguns elementos que têm um ponto de fusão mais baixo. Né? Temos a remediação química, que favorece a lixiviação, fixação, a eletrocinética, vitrificação, né? Mas a grande questão desses métodos de remediação está no fato de que esses métodos apresentam alto custo de implantação, monitoramento, né, impactos secundários, como efeitos em outros organismos e dispersão do contaminante, como, por exemplo, no aquecimento, ocorre a volatilização do mercúrio, ele pode ser depositado em outras áreas, né? Com a possibilidade de contaminação. O processo de lixiviação, indução da lixiviação de metais tóxicos, é muito frequente ocorrer a contaminação de modo secundário, né, de lençol freático. Então, a gente transporta, então gera outros tipos de problemas. E, enfim, falando da remediação biológica, nós temos duas grandes categorias. A biorremediação, que é a recuperação de solos contaminados utilizando exclusivamente micro-organismos, tá? E a fitorremediação, que é a do que trata essa palestra, que é a recuperação de áreas contaminadas utilizando plantas e os micro-organismos associados a essas plantas. O que nós temos de vantagem dentro desse sistema? Né? Nós temos aqui baixo custo, poucos impactos secundários e possibilidade de geração de renda dependendo do tipo de área contaminada que você está recuperando e dependendo do tipo de vegetal que você está utilizando para a recuperação desse solo. Essa técnica, chamada fitorremediação, como que ela foi desenvolvida? Essa técnica ela foi pensada, né, a partir de estudos desses três pesquisadores, Brooks, Baker e Reeves, que em um estudo procurando correlacionar a quantidade de elemento acumulado em tecido vegetal, né, se estava diretamente relacionado com jazidas de minerais metálicos. E eles perceberam que haviam plantas que acumulavam quantidades extremamente altas de zinco e níquel. Né? Por exemplo, aqui, 10.000 miligramas de zinco e 1.000 miligramas de níquel. Essas concentrações são extremamente elevadas e fora do normal para a grande maioria das espécies vegetais. Por quê? Como eu disse,
O zinco e o níquel, apesar de serem elementos que possuem funções no metabolismo e na fisiologia dos organismos, em altos níveis, eles apresentam potencial de toxicidade, ou seja, eles induzem a morte, porque eles são tóxicos. Então, uma concentração de 10 mil miligramas por quilo de massa seca é uma concentração quase que equiparável ao que uma planta acumula de nitrogênio, que é muito mais demandado do que qualquer outro nutriente dentro do vegetal. E aí esses pesquisadores ficaram bastante vislumbrados com essa diferença e pensaram na possibilidade de utilização dessas plantas para recuperação de áreas contaminadas. Então eles cunharam o termo chamado fitorremediação e batizaram essas plantas de hiperacumuladoras, ou seja, plantas que acumulam uma quantidade extremamente alta desses elementos metálicos. Alguns exemplos de plantas hiperacumuladores são Arabidopsis halleri e Nocia cerulensis. Essas plantas são hiperacumuladoras de zinco e cádmio, e eles também estabeleceram alguns critérios, como, por exemplo, qual quantidade de cádmio, de zinco, de níquel, de cobre, de chumbo que a planta precisa acumular para que ela seja considerada uma hiperacumuladora, né? Nesse estudo de Baker, eles determinaram que a planta precisa ter 0,01% da sua massa corporal composta por cádmio. Isso reflete uma concentração de 100 miligramas por quilo. Já para chumbo, a planta precisa acumular 0,1% da massa do seu corpo em chumbo. Isso equivale a uma concentração de 1.000 miligramas por quilo de massa seca, ou 1 grama para cada quilo. Isso é uma quantidade extremamente alta, né? Porque, como a gente viu, esses elementos, como, por exemplo, o chumbo, não possui função nenhuma. Então, a planta precisa ter um mecanismo extremamente evoluído e adaptado para lidar com esse elemento, que ao invés de ter uma função dentro do corpo, ele tem potencial tóxico, né? Então, essas concentrações são extremamente altas. E um exemplo que eu trago aqui é um exemplo de uma planta que foi identificada em uma jazida de exploração mineral no estado de Minas Gerais, Gonfrena clausene, que foi identificada como hiperacumuladora de zinco e cádmio. Por que eu trouxe esse resultado aqui? Porque esse estudo, ele traz a primeira planta identificada no continente sul-americano como hiperacumuladora. Né? Nós temos uma diversidade de fauna, principalmente no bioma cerrado, extremamente elevada, com baixíssimas quantidades de estudos relacionados à tolerância e potencial fitorremediador de espécies desse bioma. Né? Então, em 2013, foi publicado o primeiro trabalho que identificou uma planta do continente sul-africano, do sul-americano, como hiperacumuladora de zinco e cádmio. Essa planta, quando a gente observa aqui o gráfico abaixo, ela acumula aproximadamente 8.000 miligramas de zinco e quase 1.000 miligramas de cádmio em tecido aéreo. Então, nós tínhamos aquele critério de 100 miligramas de cádmio por quilo de massa seca, e ela passou em 10 vezes, né, a quantidade mínima para ser uma hiperacumuladora. E como a gente pode observar nessas figuras, à esquerda nós temos a planta hiperacumuladora, crescendo, né, em um sistema contendo 50 micromolar até 100 micromolar de cádmio, e uma planta correlacionada dentro do mesmo gênero, né, crescendo na mesma concentração de cádmio, 50 micromolar, que não resistiu ao efeito tóxico. Essas plantas ficaram submetidas a esse tratamento durante apenas 3 dias. Foi suficiente para matar a espécie correlacionada do mesmo gênero, mas não para matar a espécie identificada como hiperacumuladora. Então, esse é um achado, é um chamado, né, para que a gente se atente, né, e desenvolva mais estudos relacionados à tolerância e potencial fitorremediador de espécies, né, contidas principalmente no bioma cerrado, que é tão pouco explorado e estudado aqui no Brasil. Mas como que as plantas fazem
como que elas fazem isso? Como que elas acumulam uma substância que é tóxica? Como eu comentei, né, nós temos aqui no quadro azul à esquerda os elementos que são essenciais e os elementos que não são essenciais, né? E como que a planta absorve e acumula? Nós temos aqui o sistema radicular, né, mostrando que a raiz da planta, ao crescer no solo, ela vai entrando em contato com a solução do solo e absorvendo os diferentes elementos. E a planta não faz uma distinção do que ela necessita para o seu crescimento e o que ela não necessita, como, por exemplo, distinguir o zinco do cádmio. Então, eles são correlatos, eles estão dentro da mesma família de agrupamento na tabela periódica, então a planta acaba absorvendo. Tem cádmio, ela absorve cádmio, mas ela não precisa de cádmio, e o cádmio é tóxico. Mas ela não faz essa distinção. Então, ela absorve zinco e cádmio. Quando esses elementos são absorvidos, eles entram dentro do sistema radicular, atravessam o córtex e são depositados dentro do sistema de transporte, o xilema. E ao entrar no xilema, nessa figura abaixo, em azul e vermelho, esses elementos são transportados para a parte aérea, né, como a gente pode observar na figura no canto inferior esquerdo, eles são transportados via corrente transpiratória e são depositados nas folhas. E com isso, as plantas que desenvolveram os mecanismos de tolerância, elas armazenam esses elementos tóxicos dentro do vacúolo e em outras organelas, de modo que eles não exerçam a sua atividade toxicológica. E com isso, nós temos, na prática, a fitorremediação. A planta absorve, ela não faz distinção do elemento que ela está absorvendo, ela o transporta, e evolutivamente as plantas que desenvolveram mecanismos para tolerar esses contaminantes, elas os armazenam, deixando eles de uma forma inerte. E o que mais tem de interessante dentro desse aspecto? Né? Qual é o processo? Lá na raiz, quando a raiz entra em contato, né, com a solução do solo e todos os nutrientes, né, e os contaminantes estão dissolvidos naquela solução, e vão ser absorvidos pelas raízes, existem proteínas específicas que reconhecem cada nutriente, cada elemento que vai ser transportado para dentro do corpo da planta. Então, por exemplo, essa figura ilustra muito bem várias proteínas. Por exemplo, uma proteína chamada ZIP, que reconhece zinco, cádmio e níquel. E na presença desses elementos, essas proteínas que estão nas membranas das células radiculares e também nas membranas das células foliares, elas reconhecem, retiram esses elementos da parede celular que está em contato direto com a solução do solo e os transportam para o citoplasma. E do citoplasma eles vão percorrendo, né, todo o caminho do córtex radicular até chegar na região da endoderme, que vai haver o carregamento de xilema. Então, como a gente pode observar aqui, essa outra proteína chamada HMA4, ela realiza o reconhecimento de zinco e cádmio e transportam esses elementos para dentro do xilema. E dentro do xilema, nós temos a tensão que vai puxando a água e os nutrientes e também os contaminantes, quando é o caso, até que eles atinjam os tecidos foliares. E aí as plantas hiperacumuladoras possuem mecanismos fantásticos, né, de retirada desses elementos do xilema e armazenamento dentro do vacúolo, né, complexado com proteínas específicas que deixam esses elementos inertes. Na prática, né, a gente pode observar aqui a planta crescendo no solo com diversos elementos, né, não apenas nutrientes como níquel, como o cobre, como o zinco, mas também nós temos aqui o cromo, o chumbo, o cádmio. Então a planta não faz, lembrando que daquela distinção, ela não faz a distinção, ela não reconhece, né, claramente o que é contaminante e o que não é. Então elas absorvem, transportam e acumulam em seus tecidos, né? Aqui demonstrando uma célula parenquimática do tecido foliar com diversos mecanismos acumuladores, né, que deixam esses elementos inertes. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecer quais são os tipos de fitorremediação, como que nós podemos aplicar essa capacidade inerente das plantas de absorver e acumular elementos potencialmente tóxicos
para o bem do meio ambiente, ou seja, a recuperação de áreas contaminadas. Nós temos aqui algumas aplicações dessa potencialidade, né, a fitorremediação. A rizofiltração, que é a utilização de plantas aquáticas para remoção de poluentes, fitodegradação, a estimulação da degradação, fitovolatilização, quando a planta volatiliza o elemento, fitoextração, fitoestabilização, que são as duas que eu vou apresentar aqui, né? Quando a planta extrai, ela absorve do solo, acumula em seus tecidos aéreos, e depois esses tecidos podem ser colhidos para serem processados e destinados adequadamente para outras áreas, né? E a fitoestabilização, quando o próprio crescimento das raízes das plantas promovem a ligação do elemento contaminante à estrutura secundária de crescimento, de modo que a mancha de contaminação não se espalhe. Então, é dito que a contaminação está estabilizada, né, e fitoestabilizada quando é utilizado plantas, tá? Quando a gente utiliza um processo de fitoextração natural, ou seja, aquele processo no qual a planta cresce e transporta o contaminante para a parte aérea, nós precisamos utilizar plantas hiperacumuladoras. Como nós vimos, as hiperacumuladoras têm a capacidade de absorver e acumular altas quantidades de contaminantes em seus tecidos aéreos. E o que tem de interessante nisso? Essas plantas, elas absorvem naturalmente, por conta do seu contexto evolutivo, de ter se desenvolvido em um ambiente cuja matriz, né, que deu origem ao solo, possui alto nível de metal. Ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, ela vai acumulando gradativamente, né? Então, nós temos um crescimento, uma taxa de acúmulo linear, né? Quando nós utilizamos plantas que não são hiperacumuladoras, uma planta que produz muita biomassa, como, por exemplo, mamona, girassol, milheto, sorgo, cana-energia, o sorgo biomassa, e essas plantas não têm essa capacidade de acumulação alta de metais tóxicos, mas elas podem ser tolerantes, ou seja, elas crescem, não acumulam, mas também não morrem na presença desses elementos. Nós precisamos induzir a fitoextração, ou seja, são aplicadas substâncias que têm a capacidade de deixar o elemento de uma maneira assim, mais reconhecível pela planta, ou seja, são os quelantes, né? Eles se tornam mais solúveis e as plantas absorvem de uma maneira extremamente elevada, né, e muito rapidamente, e acumulam em seu corpo. Isso é seguido da morte da planta, porque ela não é tolerante, mas nós atingimos o objetivo, que é que a planta acumule o elemento em seu corpo, né, em sua parte aérea, caules e folhas, para que eles sejam removidos, né, e processados, promovendo assim a recuperação do solo contaminado, tá? Então, são esses dois os princípios. E aqui eu trouxe alguns exemplos de plantas que são estudadas pelo grupo de pesquisa que eu faço parte, né? Nós temos aqui estudos com plantas arbóreas nativas, né? Lonchocarpus, Peltophorum e Ingá, são plantas que estão sendo estudadas para o seu potencial de tolerância e acúmulo de chumbo e manganês, né? São dois elementos potencialmente tóxicos, né? Em especial o chumbo. Essas plantas foram escolhidas porque elas possuem algumas características extremamente interessantes para a fitorremediação, que é o crescimento rápido e raízes profundas. Quanto mais profundo for um sistema radicular, mais acesso à água essa planta vai ter. E como nós vimos, todo o transporte de nutriente é diretamente relacionado com a capacidade de transporte de água dessas plantas. Nós tivemos alguns resultados bastante interessantes, no qual o Lonchocarpus é extremamente tolerante ao chumbo e pode ser utilizada como uma fitoestabilizadora de solos contaminados por chumbo. Os demais resultados estão sendo trabalhados ainda. Um outro estudo que nós realizamos, nós consideramos a utilização de uma planta produtora de biomassa, que é aquele segundo caso de fitoextração, a fitoextração induzida. A planta não é hiperacumuladora, é o caso, mas ela é extremamente tolerante. Nós identificamos que ela é tolerante a concentrações muito altas de cobre e que ela consegue acumular aproximadamente 70 miligramas de cobre por quilo de massa seca. Nós estamos falando aqui de uma planta que tem o potencial para produção
de 15 a 20 toneladas, né, ou seja, de 15 a 20 mil quilos de massa seca por hectare, acumulando aí aproximadamente 70 miligramas para cada quilo de massa seca. Então, nós conseguimos remover quilos de cobre dessas regiões. Ou seja, a gente consegue utilizar uma planta de crescimento rápido, né, cresce em 3, 4 meses, acumulando uma massa extremamente elevada e promovendo a recuperação de solos contaminados com cobre. É muito comum esse tipo de situação em áreas em que os produtores utilizam a aplicação de calda bordaleza, né, que é uma base de cobre, e esses solos apresentam concentrações extremamente altas de cobre. Então, é uma possibilidade de utilização. E o que tem de mais interessante nessa técnica é que a biomassa coletada desse sorgo, ela pode ser utilizada para processamento, para produção de bioenergia a partir da queima desse material. Esse material é destinado à produção de biomassa para fins de bioenergia. Então, nós conseguimos resolver praticamente 2 problemas: a descontaminação do solo, né, baseado em todos aqueles processos de absorção, transferência, transporte e acumulação, e ainda utilizar o material vegetal acoplado a um sistema de produção de energia a partir da queima dessa biomassa. Então, nós temos uma tecnologia limpa, ambientalmente amigável, e ainda com a possibilidade de geração de renda para quem está fazendo essa técnica, né? Temos mais exemplos, né, como, por exemplo, a utilização de árvores para revegetação, criação de parques em áreas que são contaminadas. Esse estudo foi conduzido na República Tcheca, utilizando plantas de Salix, na qual eles demonstraram que essas plantas conseguiram retirar 20% de todo o cádmio do solo em apenas 3 anos de crescimento. Isso é extremamente versátil e promissor, né? A gente consegue dar um destino a uma área que outrora estava, né, inutilizável, né? Por exemplo, a criação de uma área de recreação, um parque, né? Outro exemplo aqui é a utilização de plantas de forragem, né, plantas de cobertura de solo, como calopogônio. Quando associada com fungos micorrízicos, né, tem seu potencial de fitoextração aumentado, né? Ou seja, o chumbo, né, nós fizemos um experimento para avaliar quanto que a inoculação com fungo micorrízico arbuscular favoreceria a tolerância ao chumbo. E nós identificamos que essa planta, quando micorrizada, ela é extremamente tolerante, né? Apresenta aqui a capacidade de crescimento de 85% em relação a uma planta crescendo em um solo não contaminado. E com isso ela pode ser utilizada para fitoextração de chumbo. Assim como essa outra planta chamada mucuna preta, uma outra planta de cobertura de solo, que tem a capacidade de produção entre 7 e 9 toneladas por hectare, né, e que é extremamente tolerante e absorve altas concentrações de chumbo. Apesar de não atender aquele critério de hiperacumuladora, na qual a planta precisaria acumular pelo menos 1.000 miligramas de chumbo, ela acumula aproximadamente 500, metade. Só que pela capacidade de produção de biomassa elevada, aproximadamente 9 toneladas por hectare, essa planta consegue, em um sistema de produção, né, em condições favoráveis, remover até 4,5 kg de chumbo por ciclo de vida. Ou seja, é completamente viável a utilização desse sistema. Uma outra vertente, também utilizada para recuperação de áreas contaminadas, é a seleção, né, o isolamento e identificação de micro-organismos dessas áreas, né? Por quê? Como eu disse, a fitorremediação, ela também considera a microbiota associada ao vegetal, né? Então, quando essa planta está associada a micro-organismos que foram retirados de sistemas contaminados, a gente infere que esse micro-organismo está adaptado. Então, ele confere vantagem adaptativa a essas plantas, e nós conseguimos apresentar isso de uma forma bastante interessante. Nós inoculamos plantas sensíveis ao cádmio, uma planta de tomateiro, inoculamos com uma bactéria tolerante, uma bactéria isolada em um campo um campo contaminado com cádmio. E o que nós conseguimos observar? Aqui na flecha vermelha,
nós temos o crescimento de plantas em condição de solo contaminado com cádmio, mas inoculada com uma bactéria que veio de um campo de contaminação. E vejam que nós sempre temos barrinhas maiores, indicando que a planta está crescendo melhor do que a planta que não está inoculada, a barra branca ao lado esquerdo. E por que que isso ocorre? A interação da planta com a bactéria fez com que a planta acumulasse menos metal nas raízes e, com isso, diminuindo a toxicidade do metal nas plantas, fazendo com que ela tenha um crescimento mais favorável, mesmo numa condição de contaminação. Né? Então, a fitorremediação auxiliada por micro-organismos tolerantes a elementos tóxicos. Na prática, o que nós podemos falar aqui na prática? Esse resultado de estudo, que foi teve início no ano de 2000 e foi desenvolvido pela equipe do pesquisador Brett Robinson, na Nova Zelândia, na qual eles tinham essa área, né, que está identificada aqui com azul, né, Barrowland, que tinha alto nível de contaminação por diversos elementos metálicos, cobre, zinco, cádmio, era um campo de multicontaminação. E o que eles fizeram? Eles identificaram, né, colocaram aqui plantas arbóreas tolerantes, já identificadas pelo grupo de pesquisa, porque cada país, cada tipo de bioma vai possuir plantas específicas para aquela região. Não é plausível, né, de um modo bastante geral, pegar uma planta de clima tropical e levá-la para se desenvolver em um ambiente de clima temperado, né, como, por exemplo, essa região, né, mais ao sul da Nova Zelândia. E o que eles conseguiram? Em 4 anos, eles conseguiram cobrir toda essa área, né, com vegetação nativa, promovendo a recuperação do solo, recomposição da paisagem, reflorestamento e aumento das atividades ecossistêmicas, né, ou seja, melhorando de uma maneira bastante considerável, né, todo o ambiente em volta. Com isso, eu quero deixar claro o quê? Que a fitorremediação é uma técnica, né, pouco estudada no Brasil, com um potencial de aplicação extremamente elevado, né, como nós podemos observar a partir dessa figura, e que precisa da interação de diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, química e microbiologia do solo, engenharia ambiental, biologia vegetal, ecologia, tudo somando esforços para que a gente possa identificar, implantar, monitorar, né, e recuperar áreas contaminadas, para que a gente possa atender aquela demanda inicial que eu apresentei, né, que é de ter solos saudáveis para atender a demanda por alimento crescente ao longo do tempo. Tá? Com isso eu encerro a minha palestra. Eu quero fazer um agradecimento a toda a equipe da Campus Party pelo convite, pela oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que é realizado no Instituto Federal Goiano, que começou lá atrás, no ano de 2004, na minha graduação, no Mato Grosso do Sul, na UFMS, depois na Unicamp, em Campinas, depois na Exalc, em Piracicaba. Então, eu quero agradecer a todos os meus orientadores, desde a iniciação científica, depois o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quero agradecer também a todos os meus orientados, que compõem que são, na verdade, o combustível para que isso aconteça, todos eles animados, interessados, com vontade, fome de conhecimento, e nós, cada um estimulando o outro. Também quero agradecer aos meus colaboradores, dentro dessa linha de pesquisa, professora Liliane, professor Rafael, professora Liliane da Unesp, professor Rafael do Instituto Federal Goiano. E também quero deixar os meus agradecimentos a todas as instituições que dão apoio a essas pesquisas, né, o Instituto Federal Goiano, por ceder o espaço, é onde tenho meu emprego, onde tenho a oportunidade de orientar os meus alunos, a FAPEG, ao CNPq, também agradeço a CAPES, a FAPESP, a Unesp, por bolsas concedidas aos meus alunos, que é o que faz com que essa roda gire, né, e também fomentam as pesquisas. Meu muito obrigado a todos, né, segue meu contato, e espero que tenha sido bastante proveitoso para todos vocês. Uma boa noite.
Ok, pessoal, então vou responder algumas perguntas que surgiram aqui. Tem uma pergunta se existe desvantagem sobre a fitorremediação. Uma desvantagem que recai sobre a técnica de fitorremediação, dependendo do ambiente, ela pode ser mais lenta, né? Ela pode ser mais lenta e, geralmente, o local que a empresa, né, que promoveu a poluição, mesmo que de modo acidental, ela precisa resolver esse problema de modo bastante rápido. Então, a fitorremediação ela pode demorar e não atender a demanda de um cliente, porque a gente depende de condições ambientais, né? Um clima favorável, temperatura, disponibilidade hídrica, nutrientes para as plantas, e isso pode ser uma desvantagem, né? Pode ser uma desvantagem. Se o demandante da tecnologia tiver tempo para esperar, isso passa a não ser uma desvantagem, tá? Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais.